Bom, gente, vamos começar aqui fazendo algumas observações, né, sobre Santo Agostinho. Eu estou com umas anotações aqui, né, na medida em que eu for falando, eu vou, de alguma maneira, olhando algo aqui que, porventura, eu não consiga falar diretamente, eu registro aqui para vocês, como se fosse meio uma colinha, né? Mas, no geral, eu vou tentar conversar mais, assim, diretamente com a câmera, né, para que vocês me vejam como se nós estivéssemos conversando mesmo, né, diretamente, tá bom? Então é o seguinte, Santo Agostinho, né, que na verdade ele representa, na Idade Média, o grande apogeu da patrística. Na verdade, na Idade Média, na filosofia medieval, na filosofia da Idade Média, nós temos tanto a patrística quanto a escolástica, duas correntes filosóficas extremamente importantes, né, dentro da filosofia. Todas as duas têm muitas questões que nos importam do ponto de vista ético-moral. No caso da patrística, podemos pensar que aí, né, um período entre século II e século IV depois de Cristo. A escolástica, mais propriamente lá, século XII, século XIII, né? Mais ou menos de 10 a 13, por aí, né? Eu não sou tão preciso quanto as datas. No caso da patrística, né, nós temos, de alguma forma, um certo tipo de inauguração da filosofia cristã, da filosofia cristã medieval. E o Santo Agostinho personifica o seu auge, porque foi ele que, de alguma maneira, desenvolveu uma filosofia ampla e profunda através de uma quantidade considerável de obras que ele escreveu. Tá? É claro que nós temos outros nomes importantíssimos dentro da patrística, como Orígenes, Tertuliano, né, Clemente de Alexandria. Temos vários nomes, mas inegavelmente o Santo Agostinho para nós é o maior deles, né? E aí Aurélio Agostinho, que era o seu nome, nasceu em 354 depois de Cristo, então em pleno século IV depois de Cristo, em Tagasta, que é uma pequena cidade da Numídia, que é no norte da África. Me parece que hoje seria onde se encontra a Argélia, tá? A Argélia, o país africano, a Argélia, né? Então, na época, né, na África, na cidade da Numídia, tá? Desculpa, em Tagasta, pequena cidade da Numídia. Tagasta é a cidade, Numídia era a região, né, que na época, né, tinha esse nome, que hoje é a Argélia, tá bom? Então esse é um fato importante para a gente poder colocar aí mais a título introdutório, tá? Muito bem. Bom, além disso, temos de Agostinho várias obras importantes, né? Várias obras importantes, que mais à frente eu vou fazer menção a alguma delas para vocês, né? Mas, entrando mais propriamente nas questões relativas às ideias desse filósofo, é importante ressaltar que todo filosofar de Agostinho é um filosofar na fé, né? Que é, de alguma maneira, um filosofar que busca conciliar, né, o universo da razão humana com a fé em Deus, com a fé divina, né? Fé e razão, razão e fé, são duas coisas conciliáveis. E nesse sentido é como se, em Agostinho, a base para se compreender essa relação entre razão e fé e razão como coisas que são conciliáveis e inseparáveis, se deve até mesmo de uma citação presente nos sermões na Bíblia, né? Quer dizer, eu devo compreender para crer e crer para compreender. Tudo bem que o Santo Agostinho vai produzir um filosofar na fé, tomando a razão como um instrumento para se chegar, né, à fé e à crença propriamente dita, né, de como a razão é um instrumento divino em nós que possibilita com que nós creiamos, né? E a própria crença e a fé também nos movimenta ao conhecimento e à razão. Então existe um movimento que é tanto da razão para a fé quanto da fé para a razão. Tá certo? Então, conhecer, compreender, razão,
para crer, fé, e crer para compreender. Do ponto de vista filosófico, podemos entender que toda a base filosófica, né, para se fundar uma filosofia pautada na fé, ela vem, de alguma maneira, inicialmente de Platão, passando por Plotino, que é um neoplatônico, tanto quanto de toda a mensagem que Agostinho incorporou dentro da sua exegese mística, do seu pensamento, que vem, na verdade, da Bíblia, das cartas de São Paulo, né, de Paulo de Tarso. Então, ao mesmo tempo que a gente tem toda uma base filosófica em que Agostinho vai se inspirar fortemente, e de início, principalmente essa base filosófica proveniente de Platão, nós temos também toda uma base filosófica mais próxima que está relacionada a Plotino, a filósofo neoplatônico, conciliando aí com toda a mensagem bíblica, né, dessa revelação das cartas de São Paulo. Então, quer dizer, através das cartas de São Paulo, o Santo Agostinho teve, através delas, uma revelação divina, que na verdade serviu de grande motivação, né, de base até mesmo, para a sua conversão. E curioso, porque o Santo Agostinho, ele vai retratar esse processo de conversão que ele atravessa através de uma obra dele chamada As Confissões, aonde ele desenvolve um certo tipo de conversa consigo mesmo, né? Um tipo de relato autobiográfico, em que ele vai, de alguma maneira, apresentando para nós esse despertar de consciência, né, que se dá interiormente, no interior do seu espírito, sobre a presença de Deus na sua vida. Então, como o próprio afirmava o Karl Jaspers, né, um filósofo contemporâneo, a conversão seria o pressuposto do pensamento de Santo Agostinho. E isso se deve, com certeza, ao fato de que essa conversão que é proposta através de todo o seu discurso, ela ao mesmo tempo foi realizada do ponto de vista existencial da sua própria existência. E quando nós tratamos, gente, dessa conversão agostiniana, todo o conteúdo ético-moral se concentra basicamente nela. Por quê? Porque esse processo nos mostra que com Santo Agostinho existe um certo tipo de descoberta, ou de redescoberta, podemos pensar assim, do homem interior. Ou seja, do homem na sua interioridade. E aí, essa característica, de alguma maneira, vai se reunir a uma outra, que é essa ideia da própria singularidade do nosso ser e da nossa subjetividade. Então, são duas ideias importantes que existem do ponto de vista ético-moral, que é essa ideia da interioridade, do homem interior, tanto quanto da própria subjetividade. Então, nesse caso, podemos pensar que todo o processo de conversão se dá através de um tipo de revelação que somente pode ser realizada, de algum modo, dentro de cada um, dentro da sua própria, através da sua própria maneira, da sua própria forma, né, de como essa experiência, que é existencial e ao mesmo tempo de cunho ético-moral, ela fosse, de certa forma, intransferível, porque ela diz respeito a um processo interno em que nós vamos nos despertando, né, do ponto de vista da nossa consciência, para uma vida para além das coisas mundanas, para além das coisas factuais, perecíveis, para adentrarmos num universo, numa vida do pensamento, aonde Deus vai aos poucos se revelando para nós, se mostrando para nós, né? E de certa forma podemos pensar que, do ponto de vista filosófico, a razão agostiniana, tanto quanto a razão humana, nesse processo, ela não deixa de ser um tipo de instrumento no qual a razão perfeita, que é a razão divina, se manifesta, né? E nesse manifestar, ela constata a existência da necessidade da fé, né? Na medida em que a inteligência e a própria razão, ela é reforçada pela crença, pela fé, né? Por ter essa certeza interior de algo superior, maior.
Então, gente, para corroborar aquilo que eu até então afirmei, até esse presente momento, tem aqui uma menção do Giovanni Reale, que é um filósofo italiano, né? A fé não substitui nem elimina a inteligência. Pelo contrário, como já assinamos, a fé estimula e promove a inteligência. A fé é cogitare cum attenzione, como modo de pensar assentindo, por isso sem pensamento não haveria fé. E analogamente, por seu turno, a inteligência não elimina a fé, mas fortalece e de certo modo a clarifica. Em suma, fé e razão são complementares, conforme eu dissera a vocês. O credo quia absurdum é posição espiritual inteiramente estranha a Agostinho. E daí vem, né, aquela afirmação que eu já fizeram anteriormente, que em latim significa credo ut intelligam e intelligo ut credam. Crer para compreender e compreender para crer, né? Que é uma fórmula do próprio Agostinho, né? Para poder, de alguma maneira, desenvolver todo esse arcabouço teórico da sua filosofia como uma filosofia da fé, mas que tem a razão como um instrumento essencial, primordial, necessário, indispensável. Né? Os ditames da razão não contradizem os ditames da fé. Então, a fé busca, a inteligência encontra. É por isso que profeta, né, os profetas dizem: se não crerdes, não compreendereis. Certo? Então Deus olha para os filhos do homem para ver se há quem tem a inteligência, quem busca a Deus, como se canta no Salmo inspirado. Muito bem. Vocês veem que o que está sendo dito é uma referência paradigmática que serve de modelo para nós, para todo o processo de discussão posterior que iremos de alguma forma travarmos aqui, né, discutirmos, né, falarmos a respeito. Principalmente quando eu for tratar com vocês sobre um problema ético-moral propriamente dito, né, em específico, que é o problema do livre-arbítrio e o problema do mal. Tá? Então, para esse vídeo, gente, não ficar muito longo, eu vou parar com ele por aqui e eu retorno, né, dando continuidade à filosofia de Santo Agostinho, principalmente no que tange, né, à nossa temática do nosso curso, que é as questões relativas à sua ética. Tá bom, então? Então é isso. Tá? Então até breve. Até logo.